és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Boa noite, meus amados irmãos. Boa noite você que tem acompanhado as transmissões da nossa igreja aqui através dos canais de internet, pelo Facebook, através do Facebook /nossaibbn.com.br, também pelo meu Facebook pessoal, facebook.alexandreedneiva, e também pelo nosso canal aqui no YouTube. Então, eu quero te agradecer por ter participado, ter acompanhado conosco nessas transmissões. Tem sido sempre um grande desafio. É importante que você entenda que nós não somos aqui, e quando eu digo nós, eu me refiro a mim, aos demais pastores que estão nessa mesma tentativa de manter a comunicação com as suas igrejas nesse período de quarentena. Nós não somos profissionais aqui, nós não somos especialistas em transmissão via internet. Nós nos preparamos para cuidar de ovelhas, né, para cuidar de pessoas. Mas nesse momento tão difícil, nós nos vimos obrigados a aceitar esse desafio. E eu quero que você compreenda isso. E fica aqui o meu abraço a todos os colegas pastores que nesse momento difícil, nesse momento de quarentena, que os nossos templos estão fechados, têm se aventurado nessa empreitada de ter um diálogo, uma comunicação com as suas igrejas e manter, à medida do possível, as atividades funcionando nesse período de quarentena. Então, muito obrigado, que Deus possa abençoar cada pessoa que nos acompanha, que Deus abençoe você que é pastor e que também tem se dedicado para manter esse canal de comunicação, que Deus te dê forças, que Deus te dê sabedoria, né, que possamos juntos, dividindo as dificuldades e as conquistas, caminhar para o fim desse período crítico que vai passar. E quando passar, que as nossas igrejas estejam ainda mais fortes, mais convictas de que não é qualquer problema que abala a igreja do Senhor. Os nossos templos estão fechados, mas a igreja permanece viva, atuante e trabalhando no reino de Deus, porque a igreja somos nós. Isso é muito importante. Então, graças a Deus por isso. Nós temos um tema central nessa transmissão, nesse culto online, e o nosso tema é Vencedores, que está como base lá em Apocalipse 21, versículo 7.
E daqui a pouquinho nós vamos trazer uma palavra sobre referente a esse tema para você, para a sua vida, para a sua família. E eu tenho certeza que você será confortado por Deus nessa noite. O nosso objetivo aqui é que você tenha um momento de paz, que você tenha um momento de tranquilidade, mesmo em meio a tanta luta, a tanta dificuldade que nós temos tido nos últimos dias. Não importa. Uma vez eu ainda era seminarista e um dos meus professores, pastor Kenji, né, ele falando sobre as bem-aventuranças, sobre o Espírito, e nós fomos falar sobre paz. E a paz de Deus não é uma paz no sentido de ausência de guerra. A paz que Deus dá não é uma paz no sentido de ausência de conflito. A paz que Deus dá não é uma paz no sentido de que você está totalmente seguro. A paz que Deus dá é a certeza de que em meio à insegurança desse mundo, as doenças, as guerras, a violência toda, Deus te dá uma paz interior, porque nós somos capazes de dizer: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para me guardar, né, para guardar o meu tesouro até o dia final. Então, esse culto online, essa transmissão, ela tem o objetivo de orar junto com você, de te levar uma palavra de paz, de tranquilidade, de conforto, mesmo em meio a tanta dificuldade que nós estamos passando. Eu sou o pastor Alexandre Edi Neiva, sou pastor da Igreja Batista Boas Novas, em Jardim São Jorge, aqui na periferia, na zona sul de São Paulo. Nossa igreja pertence à Convenção Batista Brasileira e temos muita satisfação de poder levar um pouco da palavra do Senhor de forma simples, de forma transparente, sem artificialismos, para que você compreenda que Deus, Ele é presente, Ele é atuante, Ele é vivo e Ele quer falar ao seu coração. Então, muito obrigado. Nós estaremos sempre buscando, né? Buscando defender o Evangelho como ele é. Para nós não importa os modismos, para nós não importa os discursos humanos, para nós o que importa é que uma palavra de Deus revelada, e essa palavra é a Bíblia. E nós temos o compromisso de trazer uma interpretação, né, uma explicação fiel àquilo que Deus revelou nas Escrituras Sagradas. Esse é o objetivo da nossa igreja. Enquanto nós estivermos com o nosso templo fechado, nós teremos as nossas atividades aqui pela internet. Então, toda terça-feira, às 19 horas, nós temos uma transmissão ao vivo. E nessa transmissão nós estamos estudando um pouco sobre louvor, adoração e culto cristão. As pessoas têm muitas dúvidas sobre esse assunto, mesmo porque as liturgias, né, a forma de culto ela é diferente de uma igreja para outra, e as pessoas têm dúvida do que é certo, do que é errado, do que Deus aceita, do que Deus não aceita. Estamos falando um pouquinho nas terças-feiras sobre isso, com o canal aberto para perguntas e respostas, e nós estamos ali atendendo à medida do possível todas as pessoas que nos questionam. Também às quintas-feiras, às 19 horas, nós temos outra transmissão ao vivo e trazendo também um pouco da palavra do Senhor, refletindo, fazendo reflexões ali sobre o que Deus tem para as nossas vidas. E depois, às 20 horas, na quinta-feira, nós temos o nosso PGM online. PGM é Pequeno Grupo Multiplicador, ou seja, os grupos que nós reuníamos nas casas ali para orar, para estudar a palavra, para ter comunhão, nós estamos fazendo eles online. E então a gente sempre compartilha ali o link para que você possa participar através de videoconferência. Sendo a tua vontade de participar conosco, você é sempre bem-vindo. E nós temos a transmissão de domingo às 6 horas da tarde, que é essa aqui, quando nós substituímos o nosso culto por esse momento aqui de reflexão, de oração, de compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero dizer
que você é nosso convidado para participar, para assistir, para acompanhar. Nós temos adotado a estratégia de não transmitir direto do templo da igreja, mesmo porque, para evitar qualquer tipo de problema com a vizinhança, mesmo porque, como cristãos, nós temos que dar testemunho para os de dentro e também para os de fora. É importante que as pessoas entendam que nós somos um povo ordeiro, um povo de paz, um povo que respeita as leis. Então nós tentamos, à medida do possível e do impossível, sempre dar um bom testemunho para a nossa comunidade. Eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração com você. Mas na oração, eu quero te lembrar que nós temos uma campanha. E a nossa campanha é a campanha Liga para mim. O que é isso? Nós estamos incentivando os irmãos da igreja e as pessoas que nos acompanham aqui pelos canais da internet a usarem os seus aparelhos de celular para manter a comunhão e a comunicação com os outros irmãos. Então, se você tiver o desejo de confortar alguém e de ser confortado, entre conosco nessa campanha. E ela é muito simples. O meu desafio é, ao invés de você ficar compartilhando algo pronto que você recebe no teu celular, então encaminha uma música, encaminha uma imagem, encaminha um texto de outra pessoa, tal, que fica uma coisa mecânica e muitas vezes fria. Pegue o seu celular e direcione uma mensagem, seja essa mensagem escrita, seja essa mensagem de voz, né? Seja uma mensagem de vídeo, encaminha para alguém específico ou para um grupo de irmãos específico, mas que seja algo seu, onde você vai falar, onde você vai escrever algo que está no teu coração. E quando a pessoa receber, ela vai perceber que você fez aquilo para ela. Então isso tem muito mais carinho, tem muito mais amor embutido nisso, né? E é como quando você recebe uma mensagem de alguém e você lê, você percebe que aquilo foi feito para você, a pessoa estava preocupada com você, você se sente abraçado. Então você não pode abraçar o teu irmão fisicamente, você não pode apertar a mão do teu irmão fisicamente, você não pode ter uma confraternização, né, ao final dos cultos, como nós sempre fazemos, fisicamente. Faça isso através dessa ferramenta tão maravilhosa que é o telefone que você tem na mão. Então, quando você for direcionar uma palavra para alguém, faça algo seu. Pode ser simples, pode ser curto, pode não ser tão bonito quanto a imagem ou o texto ou a música que você iria compartilhar, mas eu posso te garantir, contido nisso estará o seu amor, o seu carinho e a sua preocupação com o outro irmão. Então, a nossa campanha é: mantenha a comunhão, mantenha o diálogo, mantenha a preocupação com os seus irmãos. E nesse momento eu quero orar junto com você. Talvez você esteja aí sozinho assistindo essa transmissão, ou mesmo com a sua família, e muitas dúvidas podem estar no teu coração, né? Nós sabemos que as pessoas, elas ficam ansiosas e ficam também preocupadas, porque não compreendem na totalidade o que está acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, mesmo em meio a tudo isso, nós podemos continuar e precisamos continuar confiando em Deus. E eu quero dizer para você algo, acredite, Deus não abandonou o seu povo. Deus, ele está presente, olhando por nós, cuidando de nós. E tudo isso vai passar. E quando passar, que nós possamos, como diz o jargão evangélico, cantar o hino da vitória, olhando que Deus nos fez passar por tudo isso, fazendo com que nós saiamos o menos machucados, o menos comprometidos possível. Quero orar pela tua vida, pelo teu coração, pela vida da tua família. E se você quer fazer essa oração junto comigo, eu te convido. Esquece um pouquinho do que
lado, esquece um pouquinho das propagandas que podem estar aqui embaixo, aqui do lado, em cima. Esquece um pouco. E eu quero que você ore comigo nesse momento. Vamos orar? Santo Deus, nós sabemos, ó Pai, que muitas pessoas estão com o seu coração apertado, preocupados com a saúde, preocupados com a vida, preocupados com o emprego, preocupados com as contas. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê, ó Pai, essa paz que excede a todo entendimento, a sua paz. Que nós possamos confiar que o Senhor está no controle. Ó Deus, tira de nós toda ansiedade, toda depressão, toda síndrome de pânico que possa haver, mas que verdadeiramente, Senhor, o Senhor nos tranquilize. Coloque em nós a certeza de que o Senhor está conosco, ao nosso lado, nos protegendo, que os teus anjos acampam ao redor do teu povo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe cada família, que haja paz, que haja entendimento, que haja harmonia em cada lar, em cada família, ó Pai, que congrega conosco e que também está assistindo essa transmissão. Te peço que o Senhor nos livre, nos proteja, Senhor, dessa enfermidade que tem abalado o nosso país e que tem abalado o mundo. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco e nós oramos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Graças a Deus. Que bom. Queria falar um pouquinho para vocês sobre essa questão que nós estamos vivendo do coronavírus. Aqui em São Paulo, basicamente, nós tivemos foi prorrogada a quarentena. Então, nós teremos mais um período em que as atividades voltarão ao normal, seja as atividades da igreja, seja do comércio, das indústrias, enfim. Agora, é evidente que nós já estamos percebendo da parte dos governos uma movimentação para que haja uma mais racionalidade em como lidar com essa doença. Nós sabemos que temos que salvar as vidas e nós sabemos que salvar os empregos também é salvar vidas. Então, a nossa oração é que os governos saibam como fazer essa transição, para que as coisas comecem ao pouco voltar ao normal. Então, à medida em que você for instruído para voltar para suas atividades, não tenha medo, comece a voltar lentamente para suas atividades, porque isso vai passar, e quando passar, nós teremos que ter forças para reconstruir muita coisa que se quebrou, ficou enfraquecida. Acredite, nós precisamos ter fé de que Deus nos protege. Nós precisamos também ter sabedoria e lidar com as coisas com racionalidade, entendendo que algumas decisões elas são difíceis, mas elas precisam ser tomadas. Então que Deus ilumine os nossos governantes, essa é a nossa oração. A segunda oração é que Deus permita que um assunto de saúde pública não seja politizado. Então, que não haja que esse braço de ferro que nós estamos, essa briga política que nós estamos vendo aí, que isso não venha atrapalhar a saúde do nosso povo, mas que as decisões sejam tomadas de forma coerente. Veja que a nossa igreja é uma igreja batista, então nós não defendemos ideologia política. Cada irmão ele é livre para pensar o que quiser e defender aquilo que quiser, é assim que nós entendemos. Só que a nossa oração é que o nosso povo não seja prejudicado, nem na saúde e nem nos seus empregos. Então que Deus possa nos abençoar nesse sentido. Amém? Continue lidando com a coisa de forma racional. Use a sua máscara, né? A gente até passou a foto de vários irmãos aqui em outras transmissões usando suas máscaras para mostrar que é necessário que nós tenhamos racionalidade na forma como nós agimos, né? Como eu já disse, é importante que a gente tenha fé,
mas é importante também que a gente faça a nossa parte e de maneira racional, de uma maneira que nos leve a sair de tudo isso da forma mais rápida e mais leve possível. Eu quero compartilhar com vocês um pouco de adoração nesse momento. Nós reunimos a nossa equipe de louvor e ela pôde gravar várias músicas para nós adorarmos ao Senhor nessas transmissões. Então eu gostaria que você adorasse ao Senhor agora conosco, dizendo que grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. O Senhor, Ele habita no meio da adoração do seu povo. Então, se você é um adorador genuíno, que você possa adorar ao Senhor agora, com essa canção. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra, Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos.
Graças a Deus que nós podemos adorar o nome do nosso Senhor. Eu queria agradecer ao Eric, a Tiene, a Adriana, Rafael, Brian, que corajosamente vieram todos mascarados, né, lavando as mãos, tentando afastar um pouco um do outro aqui, mas nós conseguimos gravar muitas canções para a gente estar louvando ao Senhor desse período de quarentena. Eu queria dar um recado rápido para você, mas muito importante. A nossa igreja ela está com o templo fechado, mas muitos dos nossos compromissos eles são diluídos durante o ano inteiro. Então nós temos impostos para pagar, água, luz, temos muitas despesas com a igreja. Nós fazemos essa comunicação com bastante tranquilidade. A Igreja Batista é uma igreja congregacional, ou seja, quem administra os recursos da igreja é a própria igreja. Então são comissões montadas entre os próprios membros que decidem os investimentos, que fazem os investimentos. Então, quando você doa, quando você oferta, quando você entrega o seu dízimo, você tem condição de saber exatamente onde está sendo investido a sua oferta, a sua doação, o seu dízimo. Então, se você desejar abençoar a nossa igreja, está aqui os dados, faça isso. Não porque fazendo isso você vai ser mais abençoado ou menos abençoado. Não é isso. Deus não se vende por dinheiro. Você oferta quando você percebe que você faz parte daquilo, que você quer que aquela obra continue, que o ministério, o Evangelho de Deus continue sendo pregado através daquele canal, ou seja, da igreja. Então você abençoa a igreja, você doa por isso. Não fazemos aqui nenhum tipo de troca, você não consegue trocar com Deus. Deus não precisa do nosso dinheiro, não é verdade? Mas se você tiver desejo de abençoar a igreja, entregue o seu dízimo, entregue a sua oferta, faça a sua doação. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, não em troca, mas observando o teu coração. Amém? Eu quero adorar a Deus mais uma vez com você e com uma canção muito bonita. Eu gosto muito dessa música, que diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E quando nós estivermos cantando, eu quero que você pense nisso. E terminando essa canção, eu vou trazer uma mensagem para a sua vida sobre vencedores. Nós somos mais do que vencedores até, por Cristo Jesus. E eu quero pensar um pouquinho com você sobre isso. Mas nesse momento, vamos adorar ao Senhor. É bem difícil, Senhor, a gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar. O mesmo palavra de alguém que não quer a gente acreditar. Quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que dele nem lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que venceu na cruz. É certo que provas virão, investidas sofrer o tentador, mas nenhuma condenação há
está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar na jornada, e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e sabe que nele nem lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Querido Senhor. Querido Senhor. Apocalipse 21, versículo 7. O vencedor herdará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Vencedores. Meus amados, o livro de Apocalipse, ele é o livro dos vencedores, e dos quais o maior de todos os vencedores é Cristo. Cristo se mostra como o grande vitorioso sobre o mundo, sobre o pecado, sobre as dificuldades, sobre a tentação, sobre a morte. Jesus venceu tudo. E no Apocalipse ele é mostrado para nós como sendo aquele que venceu, aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, porque ele venceu. Ele venceu o mundo. E quando nós olhamos especificamente para o livro de Apocalipse, ou Revelação, logo no início desse livro nós temos ali cartas às igrejas. E cada uma dessas cartas, ela vai trazer uma palavra de vitória ao final para cada igreja. E eu queria ler isso com você. Então, se você pegar a tua Bíblia e você for em Apocalipse capítulo 2, você vai encontrar lá as 7 igrejas da Ásia. Nós chamamos comumente das 7 igrejas do Apocalipse, né? A primeira igreja é a igreja de Éfeso. E no versículo 7 do capítulo 2, nós vamos ler o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Primeira igreja, a igreja de Éfeso. Segunda igreja, Esmirna. Versículo 11, vai dizer o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Terceira igreja, igreja de Pérgamo, ainda no capítulo 2, versículo 17, nós vamos ler assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que a recebe. Quarta igreja, a igreja de Tiatira, versículo 26 do capítulo 2, nós vamos ler assim: ao que vencer e guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei o poder sobre as nações.
Capítulo 3, quinta igreja, igreja de Sardo. Versículo 5 diz assim: e o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Olha que coisa maravilhosa! E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quinta igreja, sexta igreja, igreja de Filadélfia, capítulo 3, lá no versículo 12, vai dizer assim: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e ele nunca sairá, e escreverei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, e do meu Deus também o meu novo nome. E por fim, a sétima igreja, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça, e o que o Espírito diz às igrejas. Então, o livro de Apocalipse, ele já começa com essa palavra de vitória para cada uma das igrejas. É interessante que, se nós formos fazer um estudo sobre o livro de Apocalipse, nós vamos perceber que Deus tem uma crítica para essas igrejas. Deus traz na sua revelação ali palavras de condenação até, pela postura, pelos erros dessas igrejas. Mas mesmo no meio de coisas erradas, nós teremos sempre aqueles que são fiéis. Nós teremos sempre aqueles que são verdadeiros. Nós teremos sempre aqueles que são servos legítimos do Senhor. Então, a palavra de Deus, ela faz questão de trazer uma palavra de esperança, de reconhecimento da vitória daqueles que são fiéis. Então, deixa eu te falar uma coisa. Se você é um servo fiel, saiba que a vitória do Senhor está sobre a sua vida. Note uma coisa importante. Algumas vitórias realmente nós recebemos aqui em vida. Mas a maior de todas as vitórias, eu li várias vezes aqui em vários desses versículos, a maior de todas as vitórias é a certeza de salvação e de que nós viveremos com Cristo, nós assentaremos com Ele no seu trono, nós estaremos eternamente com Ele. Essa é a maior de todas as vitórias. E essa é a vitória que vence o mundo. Essa é a vitória que vai mudar a tua vida para a eternidade. Mas eu queria pensar um pouco com você sobre essa questão de vencedores. O vencedor, ele não é aquele que chega ao final da sua empreitada limpo, bonito, cheiroso, sem nenhuma lesão, né? Brilhante, radiante, porque tu chegou na sua vitória. Normalmente, quem vence chega cansado, machucado, desgastado, mas ele chega e ele vence. É um erro nós pensarmos que a vitória que Deus nos dá é uma vitória que vai nos fazer chegar sem nenhum arranhão no final. Porque os arranhões, as cicatrizes, são marcas da nossa luta, são marcas da nossa empreitada, da nossa jornada, da nossa peregrinação nessa terra. Então é natural que, ao vencermos, nós carregaremos conosco as marcas da luta, as marcas das aflições, as marcas de tudo aquilo que nós vivemos aqui. Mas uma coisa importante, né? Aquele que vence, ele recebe o prêmio da vitória. Então, quando nós vencemos, quando nós chegamos ao final, quando nós somos reconhecidos por Deus como vencedores, nós recebemos o prêmio da vitória. Aqui na Terra, nós entregamos um troféu, nós entregamos uma medalha, nós entregamos um prêmio em dinheiro, mas o prêmio que Deus vai te dar pela tua vitória
eles superem muito a um prêmio de uma medalha de ouro, de um troféu dourado, ou mesmo de diamante, ou qualquer valor financeiro que você possa receber. O prêmio de Cristo para você, pela sua vitória, é o seu nome escrito no livro da vida. É você poder se assentar com Ele nos céus. Mas como eu falei, nós temos vitórias que nós comemoramos aqui na terra. Mas a maior de toda vitória, de todas as vitórias, nós comemoramos no céu. Então esteja pronto para ser vitorioso aqui, esteja pronto para ser vitorioso na eternidade. E entenda uma coisa. No mundo nós teremos aflições. No mundo nós teremos dificuldades. E essas dificuldades, essas aflições, são as marcas que nós vamos carregar da nossa luta até a vitória. Mas deixa eu compartilhar alguns textos da palavra do Senhor com você. O primeiro deles está em Romanos 12, versículo 21. Né? Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós cristãos somos chamados para sermos benéficos, para sermos ajudadores, para mostrar ao mundo que é possível vencer de forma íntegra. Né? Então, a vitória que acompanha o cristão, ela não é uma vitória baseada no fracasso de outras pessoas. A vitória que acompanha a vida do cristão, ela se baseia na bênção de Deus e no derramar dessas bênçãos sobre a vida daqueles que são fiéis. Um outro texto que eu separei é João 16, 33, né? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então Jesus dizendo aqui que nós não vamos ser livres das dificuldades da vida. Nós não vamos ser libertos das aflições, gente. Ninguém termina uma maratona sem uma dor, sem uma cãibra, sem arranhões. Ninguém consegue terminar uma corrida sem dores nos braços, sem dores nas pernas. Nós precisamos entender que a vitória não tira de nós a luta. A luta ela vai acontecer, mas nós temos a certeza da vitória por conta de Jesus. É isso que é importante para a gente. Amém? Então, um outro texto importante é 1 João 5,4, que está escrito assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É lógico que esse texto não está falando daquela vitória de você ser promovido no trabalho. Ele não está falando que você vai vencer o mundo no sentido de que você vai se tornar tão santo ao ponto de você parecer que está afastado do mundo. É isso. A vitória que vence o mundo, que é a nossa fé, é a vitória que nos leva a um galardão eterno. Essa é a real vitória. Né? Mas acredite, Deus, Ele quer nos abençoar, porque a bênção dele sobre a nossa vida testemunha para o mundo de que nós somos de Deus. A bênção do Senhor sobre os nossos sonhos, os nossos planos, os nossos projetos, enfim, isso depois, né, que nós servimos a um Deus verdadeiro. Então nós teremos vitórias aqui e teremos uma vitória ainda maior na eternidade. Nós estamos passando por todo esse período agora de coronavírus, né? Muita gente com medo, muita gente descrente de que isso é real. E a gente não está aqui para dizer nenhuma coisa nem outra. A única coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: creia no Senhor. Creia na força do poder do Senhor. E você vai perceber que você vai ser vitorioso disso aí tudo. Tá? Que Deus nos dê essa tão maravilhosa vitória. No mundo nós vamos ter muitos inimigos. Inimigos no meio profissional, a violência, a criminalidade, as injustiças. Né?
um inimigo que a gente pouco fala, que é um inimigo chamado nós mesmos. Muitas vezes, o que nos leva a cair não é nem um agente externo, não é nem Satanás, não é nada, não é outra pessoa. São os nossos próprios enganos, a nossa própria maneira errada de viver e de pensar. Nós temos muitos inimigos, né? 1 João 2,14, Paulo, aliás, 1 João 2,14, o apóstolo João aqui, falando para os cristãos mais jovens, ele diz assim: sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Então, não é que aqui na terra nós vamos vencer um dia, nós temos vencido. O cristão verdadeiro, o cristão genuíno, que tem a sua vida firmada em Deus, ele tem vencido o maligno. E você precisa viver essa verdade, essa realidade na tua vida. 1 João 5,4, né, ele vai dizer que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Né? E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, nós já falamos disso. Né? Então o cristão verdadeiro, ele vence, ele conquista, ele coleciona vitórias na sua vida. Apocalipse 17,14, né? Pelejarão contra o cordeiro, ou seja, lutarão, guerrearão contra o cordeiro. E o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Vencerão também os que chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Então, quando você é fiel, quando você está com o Cordeiro de Deus, que é Cristo, a vitória dele se estende até a sua vida. Então, creia que você tem ao seu lado o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que tem todo o poder no céu, na terra, para fazer aquilo que é o desejo do coração dele. E lembre-se, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, coisas firmes, que você não sabe. Clame ao Senhor, busque a vontade de Deus na tua vida, creia que Ele está te protegendo, que Ele pode realizar coisas que você nem imagina. Às vezes a gente pede uma coisa e Deus está preparando algo ainda melhor para a gente. Às vezes nós temos um projeto e buscamos em Deus a aprovação do nosso projeto, e Deus, na sua imensa sabedoria, está preparando algo ainda melhor. Então creia que nós estamos junto com Cristo, e se Ele vence, nós vencemos também, segundo Apocalipse 17:14. Romanos 8:37 vai dizer assim: todas estas coisas, porém, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amou. Se a gente pegar o texto inteiro aí de Romanos 8, ele vai falar sobre as dificuldades na vida, sobre as aflições, sobre as doenças, sobre as dificuldades financeiras, sobre as injustiças. E ele diz assim: mas sobre essas coisas nós somos mais do que vencedores. E por que nós somos mais do que vencedores? Porque a nossa vida não se resume a isso. Nós queremos a vitória sobre essas coisas, mas nós queremos viver a vitória ainda maior de estar com Cristo. Né? 1 Coríntios 15:57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, seja grato, porque a vitória ela é real, ela é verdadeira e ela é garantida em Cristo. Mas o primeiro texto que nós lemos, Apocalipse 21, versículo 7, né? O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. O que é tudo isso? A que se refere essa promessa? Eu posso dizer para você que essas coisas, todas essas coisas, é justamente a vitória sobre o maligno, a vitória sobre o mundo, a vitória sobre a carne e o pecado, e a mais importante de todas as vitórias, a vitória sobre a morte. Porque você pode ser curado de uma doença,
Você pode presenciar um milagre de algo fantástico na tua vida. Você pode receber dinheiro e riquezas. Você pode ser muito bem-sucedido. Mas se você não vencer a morte, a sua vida não passará de pó. Porque a verdadeira vitória é aquela que salta da vida para a vida eterna. Então que Deus te faça vitorioso, te dando primeiro essa maior de todas as vitórias, que é a certeza de vida eterna. Eu não sei o quanto você conhece sobre Deus, mas eu quero te dizer uma coisa muito simples. Quando o homem pecou e se separou de Deus, Deus providenciou uma maneira de trazer esse homem de volta para perto dele. E quando nós aceitamos esse caminho de volta, e o nome desse caminho é Jesus Cristo, e nós realmente entregamos a nossa vida para Deus, nós recebemos essa vitória que vence o mundo, que é a vida eterna. E eu quero orar por você. Talvez você esteja afastado da sua igreja, ou mesmo você nunca tenha feito uma oração como essa. Mas quem sabe seja hoje a sua oportunidade. Se você puder, feche os seus olhos, eu quero orar com você. Santo Deus, em nome de Jesus, tantas são as vitórias que nós precisamos, mas a maior de todas elas é a salvação que existe no teu nome. Se alguém aqui está ouvindo isso, está afastado dos teus caminhos, ou mesmo que nunca tenha se aproximado verdadeiramente de ti, que enxerga a religião como algo vazio, algo distante, que seja hoje o dia que o teu Santo Espírito vai tocar esse coração. E eu te peço, Senhor, que a salvação chegue hoje nessa vida. A salvação chegue hoje nesse lar. E que a vitória, a transformação comece hoje. E nós cremos que o Senhor pode fazer isso, Pai. E nós oramos. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Queria agradecer você que ficou até aqui conosco. Dizer que é um prazer poder dividir um pouco da palavra de Deus com você e principalmente pedir que você não se desanime, que você fique firme, desejando. Nós temos aqui os nossos canais de contato, nós estamos aqui à disposição, né, para receber a sua ligação, para ouvir o teu pedido de oração, para orar com você. O nosso templo está fechado, mas a igreja permanece viva, atuante, porque a igreja somos nós. Que Deus nos abençoe a todos. Amém. Investida, sofri o tentador, mas tem uma condenação para quem está em ti, querido Senhor. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra, encontra bastante poder pra vencer e continuar na jornada e ver que o passado ficou pra trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu e sabe que nele nem lembra mais. Eu canto pra glória de Deus, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há